Dando início, então, à aula de hoje, vamos falar um pouquinho sobre esboço em perspectiva. Então, imagina que você pega uma caixa de sapato, tá? Então, pega uma caixa de sapato, coloca ela na sua frente e começa a girar essa caixa de sapato, tá? Gira ela em todas as direções, para cima, para baixo, para o lado. Então, cada vez que você gira, você acaba vendo essa caixa de sapato de uma forma, tá? E se você for desenhar isso, que é um esboço, ele vai estar numa determinada perspectiva. Então, o que a gente usa para poder fazer esse desenho? A gente utiliza os eixos, o eixo X, o eixo Y e o eixo Z. Por quê? Porque a caixa de sapato ela não tem 3 dimensões, ela tem um comprimento, ela tem uma largura e não tem uma altura. Então, baseado nisso, é que a gente faz o desenho em perspectiva. Então, a gente joga ali no comprimento, a gente joga uma largura e joga uma altura. E, dependendo de como você rotaciona esses eixos, a gente vai ter uma visão diferente dessa caixa de sapato, digamos assim. Tá? Então, por exemplo, se a gente pegar essa figura aqui, como que a gente analisa esse desenho em perspectiva, tá? Então, ele é um tipo de desenho que mostra em um plano objeto que ocupa um lugar no espaço, ou seja, ele vai possuir 3 dimensões, comprimento, largura e altura, ou também chamado de largura, altura e profundidade, tá? Então, quando olhamos para um objeto, a gente vai ter essa sensação de profundidade, de relevo, tá? Então, a gente vai pegar um determinado ponto, aqui, ó. E aqui a gente vai verificar que a gente tem os 3 eixos, X, Y e Z, tá? Então, baseado naquilo que eu falei, ó, os eixos que a gente pegou, a gente pode, lembrando que a gente pode girar esse eixo, tá? Esses eixos aqui, assim como você gira a caixa de sapato, para ter uma determinada perspectiva. Então, se a gente pegar aqui, ó, um determinado ponto, né, da casa, facilita para a gente poder fazer o desenho. Então, aqui, ó, a gente rotacionou um pouquinho, tá? Aqui ele tá na horizontal aqui, ó, a gente deu uma rotacionada e ele pegou uma certa inclinaçãozinha aqui. Tá? Só deu uma rotacionada. Então, a gente tem os 3 eixos. A gente tem o X, o Y e o Z. Então, se a gente pegar esse ponto aqui, ou de baixo, vamos pegar o de baixo que é mais fácil, tá? Dá para ver os 3 certinho aqui, ó. A gente tem aqui o eixo Y, a gente tem aqui o eixo Z e a gente tem aqui o eixo X. Então, seria como se a gente tivesse pegado essa semirreta aqui, essa semirreta aqui, e essa semirreta de cá. Quando a gente desenha isso no plano, tá? Então, percebe aqui, ó, se eu traçar, a gente vai desenhar no plano. Então, a gente vai desenhar no plano onde a gente tem o X e o Y. Se eu traçar várias linhas paralelas ao eixo X e várias linhas paralelas ao eixo Y, eu vou ter essa formação aqui que não é quadriculado, tá? Se a gente rotacionar, a gente vai enxergar quadriculado. Mas, nessa posição, a gente vai ver que ele forma um losango, certo? Então, tá, guarda isso. Então, uma fotografia, ela mostra um objeto do mesmo modo, né, que a gente vê, né? Que a gente observa. Então, você tem ali a ideia das 3 dimensões, do comprimento, largura e altura. Então, o esboço em perspectiva, tá? Ele vai ter essa função também. E tem que fazer parte da nossa habilidade como técnico, pois vai ser útil quando a gente estiver criando uma solução para instalação ou simplesmente mentalizando as primeiras ideias que a gente vai ter para tanto a execução quanto a elaboração do projeto elétrico, tá? Então, além disso, será mais fácil explicar também para o seu cliente qual que é a ideia que você está propondo. Ok? Então, vamos lá. Notamos que nesse tipo de desenho, as formas das figuras não têm os valores absolutos. Então, como que é que a gente vai pegar? Então, lembra da caixinha de sapato, tá? Como é que a gente vai rotacionar? Qual que é a posição que a gente vai utilizar para essa caixinha de sapato?
Dentro dos nossos desenhos de perspectiva, a gente vai usar a perspectiva chamada de isométrica, que ela tem as 3 faces, tá? Com a mesma inclinação, que é aquela posição que a gente pegou ali, tá? Então, tem a mesma inclinação. Tem o eixo aqui, ó, Z. Então, se eu pegar aqui, daqui para cá, eu vou ter 120 graus. Se eu continuar descendo ele aqui, eu vou ter 120 graus aqui e vou ter 120 graus aqui, que é esse pedaço de cá. Eu tenho 120 graus aqui, 120 e 120. Isso no desenho, gente, no plano, tá? Porque se você pegar a caixa, você não vai ter essa visão. Mas no desenho, quando você desenha, você vai ter essa visão de 120 graus. Se eu pegar o transferidor e medir aqui, vai ter 120, 120, 120. Então, é a minha projeção, tá? É o meu desenho. No meu desenho, eu vou ter esses 120 graus. E a gente pode utilizar outras perspectivas. Deixei aqui para vocês verem. Por exemplo, a cavaleira. A cavaleira, imagina, coloca a caixa de sapato na sua frente, retinha, e só rotaciona ela virando um pouquinho para o seu lado. Então, você pega a parte de cima e rotaciona para o seu lado. Seria isso aqui, tá? E um pouquinho para a direita. O que que você vai ter? No plano aqui, você tem que essa face aqui é paralela à face lá de trás, tá? Então, você tem que essa face, ela, né, no caso dos eixos, ela paralela ali ao plano do seu celular, digamos assim, tá? Então, quando você rotaciona ali, você vai ter isso aqui paralelo. Se não ficou claro, depois eu tiro essas dúvidas com vocês, tá? Então, vamos dar aqui. Eu tenho aqui, ó, os eixos isométricos. Então, quando eu desenho, eu tenho 120 graus aqui em cima, 120 graus aqui e 120 graus de cá, tá? Lembrem disso. Aqui os 120 graus, ó. Se eu passar uma linha aqui, na horizontal, eu vou ter perpendicular aqui, que é isso aqui, ó, perpendicular. Se é 120, aqui tem 90, sobrou 30. Flávia, eu tenho que fazer esses desenhos na mão? Não, por isso que a gente usa o papel reticulado, tá? Para poder facilitar o desenho. Por quê? Porque aqui eu já tenho a inclinação de 120 graus. Eu já tenho aqui esse desenho que facilita a perspectiva, tá? Que é isso aqui, ó. Vou aumentar aqui, tá? Pra gente ver. Então, eu tenho os eixos aqui. Quando eu pego esses eixos, eu consigo ter os 120 graus, ó. Tenho 120 graus aqui, tenho 120 graus aqui e tenho 120 graus. 120, 120 para cá e 120 para cá, tá? Então, é aqui que a gente desenha. Então, eu vou ter aqui, ó, uma largura, vou ter um comprimento e vou ter uma altura. Então, o papel reticulado facilita bastante a gente fazer os desenhos. Então, se eu for desenhar esse cubo, tá? Eu pego esse ponto aqui, ó. Esse ponto de cá. Se eu seguir aqui, ó, eu tenho esse lado, né? Esse vértice, tá? Que vértice, gente? A aresta. Eu tenho essa aresta. Até onde? Eu vou contar aqui, ó. Ah, esses triângulos são isométricos, ele tem os lados iguais. Então, quanto mede essa aresta? 1, 2, 3. Eu venho e marco aqui. 1, 2, 3. Aqui, 1, 2, 3. E aqui também, ó, 1, 2, 3. Então, ó, 1, 2, 3. A gente subiria 1, 2, 3. Voltaria 1, 2, 3. Fecharia aqui, aqui e assim vai. Fazer o cubo. Tranquilo? Então, vejo que facilita bastante pra gente desenhar. A mesma coisa aqui. Se eu pegar essa posição aqui, eu coloco ela aqui, ó. Eu vou ter um comprimento aqui, eu vou ter uma largura e vou ter uma altura. Quando eu terminar aqui, eu vou vir nessa posição e vou descer. Tá? Então, facilita bastante. Então, aqui, ó, os eixos, tá? Aí, o eixo corresponde
a uma dimensão, né, do objeto, comprimento, altura e largura. A gente utiliza o papel reticulado para poder traçar, né, de forma mais fácil, lembrando que a gente faz esses desenhos normalmente à mão livre, então já vem aqui a inclinação de 120 graus para facilitar mesmo o desenho em perspectiva, então essas linhas ajudam bastante. Um detalhe é que toda vez que você utiliza uma perspectiva isométrica, ocorre uma redução ali igual, né, em todos os eixos de aproximadamente 19%. Então, como essa redução é proporcional, a gente pode utilizar ali o tamanho real do objeto. Isso vai manter uma proporção, que é chamada de perspectiva isométrica simplificada. Então, por isso que a gente usa aqui o papel reticulado para manter essa proporção, tá? Então, vamos supor... Vamos supor que a gente vai fazer o desenho desse prisma. Então, o que a gente faz? A gente pega aqui um determinado ponto. Então, vem e desenha aqui os eixos, ó, 120 graus, tá? A partir daí, a gente começa a medir. Então, vou medir aqui, ó. Quantos tem aqui? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para baixo são quantos? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Faz a marcação. A partir daí, a gente vai traçando. Não é aqui, ó. Isso aqui não é paralelo a esse? Não é isométrico? Então, a gente vai vir e traçar paralelo. Fechou. Contou quanto tem de largura? 2. Aí, joga 2 aqui, ó. Vem e traça aqui. E depois só terminar de fechar. Flávia, eu tenho que fazer o frontal primeiro, depois superior ou lateral esquerdo? Não, depende. Isso vai depender do objeto, qual que é mais fácil de desenhar. A face mais fácil. Aí, a partir daí, você vai desenhando as outras. E é só apagar as sobrinhas que ficaram aqui e ter o objeto completo. Beleza? Então, vocês viram que o desenho, a forma de desenhar, a utilização do papel reticulado ajuda bastante, tá? Então, se eu tiver esse objeto, ó, vou desenhar da mesma forma. Eu vou pegar uma quina aqui e começo a desenhar. Subo, vai, tá. A última coisa que a gente faz é o inclinado. Tá? Porque não dá pra gente vir e fazer medição de ângulo aqui, não há necessidade disso. Até dá, mas não há necessidade. Então, se a gente fizer todas as linhas que são paralelas aos eixos, o que sobrou depois é só vir e traçar. Bem prático, ok? E no próximo vídeo eu vou falar sobre a projeção, tá? Que seria... como que eu pego um determinado objeto e projeto ele, ok? Então, nessa primeira parte do vídeo, é essa ideia mesmo da parte de perspectiva. Uma boa forma de vocês visualizarem é pegar mesmo a caixinha de sapato e começar a imaginar ali esses eixos e como que você desenharia, tá? Vocês viram que é bem simples, eu vou colocar no material de vocês PDF também do papel reticulado, se vocês quiserem fazer algumas atividades agora nesse período remoto, tá? E não deixe de assistir os próximos vídeos, ok? E a gente vai ter atividades também em relação a esse assunto.